A África perdeu a sua identidade. A África não é como outros continentes, entendeu? Porque a África basicamente perdeu a sua identidade. Totalmente. Ah, você vai me perguntar, Nunda, como assim a África perdeu a sua identidade? Tudo aquilo que a gente vê hoje sobre a África começou basicamente há 500 anos atrás, entendeu? Tudo o que aconteceu antes dos 500 anos atrás, se existe, está apagado, quase ninguém fala, quase ninguém estuda sobre aquilo. E a história em si condena basicamente quase tudo o que aconteceu. Os nossos contos, as nossas histórias, as nossas crenças são todas vistas como lendas. Lendas! Pegou a visão? Quando não é visto como lendas, é visto como abominação. Na verdade, isso se explica porque, entendeu? Quem chega primeiro conta a história. Vamos falar aqui sobre essa falta de identidade que a África tem, né? Na verdade, não é total falta de identidade, é parcial. Inscreva no canal, eu sou o Nudalino, você me acompanha aqui a partir do canal 41. Escreveu? Tem tido controvérsias aqui na internet, principalmente quando a gente fala sobre a África. Tudo que a gente fala sobre a África, tudo aquilo que é ligado diretamente sobre a África, basicamente para alguns é assustador, para outros é meio assustador e para outros é do tipo perigoso, tipo não fala sobre isso, entendeu? Muito de nós tem medo de falar sobre a África, muito de nós tem medo de até fazer piada com assuntos relacionados à África, entendeu? Porque quando a gente olha a África, a gente vê um dado estatístico da ONU, a gente vê um dado estatístico da OMS, a gente vê dado estatístico das ONGs. Quando a gente fala sobre a África é só isso. As cólera, a febre amarela, sobre as tribos que praticam coisas que para a sociedade e pelos padrões da sociedade que existe hoje no mundo não são bem aceitos. É tudo isso que a gente vê sobre a África. Não vamos se escandalizar com isso, porque quando a gente chega num ponto de que, porra, eu é que conto a história, é porque você chegou primeiro. Primeiramente, vamos lá, América Latina e África. Quando você conta a história do Brasil, primeiramente você vai começar no Portugal descobriu o Brasil há 500 anos atrás. Entendeu? Como é que vai ser descoberto algo que já está lá? Só que ninguém contesta isso de uma forma a, a mudar a história, entendeu? Algumas pessoas entendem que nós devemos falar que não vamos falar descobriu. Angola, por exemplo, em 1400 e pouco, Angola foi descoberto. Do tipo, como? Angola foi descoberto como? Se já estava lá, tinha povos lá. Fora que Angola foi um lugar que as pessoas já invadiam. Né? Angola já foi invadido por diversos povos. Um deles são os bantus. O povo banto invadiu essas terras. Hoje nós que também estamos aqui, né, que dizemos que somos filhos da pátria, na verdade somos invasores, entendeu? Porque é assim que funciona, o mundo funciona desse jeito. Mas, o europeu chegou em todas as regiões que existem hoje no mundo, basicamente, fora aquelas regiões da Ásia e Europa, tudo, quando se conta a história, é do tipo, foi descoberto, foi descoberto. Por que dizem que foi descoberto? Vamos lá, um ponto mais lógico. A gente pode falar que sim, Angola foi descoberto por causa da sociedade que a gente conhece hoje. Nós conhecemos uma sociedade, temos os padrões sociais que todo mundo hoje em dia segue, graças aos europeus, porque a política, a ética e puta que pariu, tudo basicamente foi desenvolvido na Europa. Eu não vejo nenhum tipo de colaboração efetiva de continentes como, por exemplo, América Latina, América, Ásia ou África. Bom, tem muitos contos que dizem que alguns parâmetros de liderança, alguns parâmetros de organização, basicamente tudo nasceu na África. Mas os pontos que provam isso são muito antigos, são muito arqueológicos. E os passo a passo da história africana foi apagado nessa colonização que os europeus fizeram. Para quem não sabe, a Europa também, noutrora, já foi invadida por outros povos que se fundaram ali e criaram outros povos. E basicamente a Terra funciona assim, o mundo funciona assim. Eu estava fazendo uma pesquisa relativamente a culturas e folclóricos africanos. Quando a gente consegue encontrar, por exemplo, a bruxaria. A bruxaria faz parte da cultura africana. É um ritual onde basicamente os ancestrais se comunicam com aqueles que são os anciãos locais. Basicamente é só isso. A bruxaria servia para curar medicina, a bruxaria servia para fazer aquilo e Y, mas hoje em dia a bruxaria não é vista do jeito que era vista antigamente. Primeiramente, a palavra bruxaria já é muito pesado, mano. Remete a. Tem um nome na nossa língua nacional que chamamos de Kimbanda.
Kimbanda. Você vê, esse nome não é pesado, Kimbanda. Hã? Kimbanda. É um nome pesado. Então, basicamente, tudo aquilo que envolve a magia africana é vista como algo maligno. Tanto é que falaram, não, magia africana, magia negra, é algo maligno. Mas antigamente não era isso. Outra coisa também, aqui no sul de Angola existe uma tribo, basicamente, que realiza um tipo de ritual feminino, onde na qual a mulher, quando estiver pronta para se casar, ela é feita um estilo de circuncisão, né? Ela é mutilada, basicamente. Tem lá suas explicações lógicas que os anciões fortemente metem ali, entendeu? Justificam para estar lá. Eles mutilam as mulheres, basicamente os lábios vaginais da mulher são mutilados e depois está pronta para casar. E alguma coisa assim parecida. É complexo entender essa cultura, né? Mas se a gente meter essa cultura que é feita desde muito tempo, alinhá-la diretamente com aqueles padrões de sociedade que a gente conhece hoje, vamos ver como uma abominação, entendeu? Outra coisa também, existem culturas aqui na África que basicamente a mulher antes de casar tem que dormir com o tio do marido. Ou outros dormem com o tio dela, o irmão da mãe, ou irmão do pai. Né? Idem também os homens têm que saborear a tia da noiva. Mas aos padrões atuais, aquilo que nós estamos acostumados com essas nossas tecnologias de informação instantânea, a gente vê essas culturas que são praticadas milenar, são práticas milenares, a gente vê como. Por isso que a África não tem uma identidade. A gente faz esforço de tentar usar trajes africanos, a gente faz esforço de tentar continuar com aquela presença da nossa cultura africana, mas no final das contas a gente acaba sendo influenciado majoritariamente pelas culturas ocidentais, pelas culturas orientais lá na Ásia, entendeu? Porque hoje em dia também temos libaneses aqui que acabam se envolvendo na nossa cultura e basicamente a nossa cultura aqui na África não é exportada, entendeu? A nossa cultura africana não é exportada do jeito que, por exemplo, a gente importa a cultura dos outros. Tudo isso por quê? Porque basicamente a história que a gente conhece hoje dá total vantagem naqueles que hoje criaram leis sociais que acabaram entrando em todas as tribos e brad, é isso, brad. É impossível você encontrar uma tribo que nunca tenha tido contato com alguma coisa e se tornou dependente de algo ocidental. É impossível você ver isso. É impossível, brother. Impossível. Eu vou falar agora sobre o que eu penso sobre isso, relativamente a essa história. Relativamente a essa história, o que eu penso? Primeiramente, há 500 anos atrás, a história africana foi começar a ser escrita. Primeiramente, nós devemos saber que a catalogação europeia e a catalogação africana eram basicamente quase de que diferentes. O africano pegava algumas pedras, metia lá alguns grilhos e pronto, o final. Existia também aquela organização que eles tinham, né, de passar as informações de geração em geração. Eu conto para o meu filho, o meu filho conta para o filho dele, e assim vai. As informações eram passadas dessa forma. Mas com a interferência ocidental, essa interferência causou que as nossas histórias fossem se perdendo. Muitas das nossas histórias, muitas das nossas culturas mais antigas acabaram virando lenda, que basicamente hoje é impossível você meter na cabeça de alguém que está totalmente ocidentalizado acreditar que aquilo um dia já existiu. História de Angola, por exemplo. Os portugueses, quando chegaram aqui, olha, vou dar aqui uns créditos, né? Um bono, vai lá um bono. Para quem chegou até o final do... Para quem chegou até aqui, vai receber um bono. Os portugueses foram carinha que basicamente, no princípio, né? Eu acho que mais tarde, acho que todo o Império adotou isso. Os portugueses foram os primeiros a tentar catalogar a história do povo, a história local, entendeu? Tentou se inserir primeiro. O português era o cara que... Foi o primeiro colono que tentou se misturar, entendeu? O que eles fizeram quando chegaram aqui, nos anos 1400? Basicamente, eles começaram a coletar histórias, coletar informações, a coletar coisas mais antigas que existiam aqui no nosso povo. Cada região onde eles invadissem, coletavam coisas, né? Claramente, eu acredito que estava sob o protetorado da coroa. Essas histórias que foram colhidas pelos missionários, noutrora, quando Portugal foi invadido pelos holandeses lá em Luanda,
eles tinham que levar as coisas mais importantes. A gente sabe que antigamente a invasão era como? Chegamos, estamos a queimar tudo, a gente não quer saber do que a gente encontrou. Então a história foi se perdendo ali. Tem uma história bem curta que explica mais ou menos como é que se perdeu a história de Luanda. É que os portugueses, quando foram invadidos, eles tentaram se reagrupar com uma organização local. Então eles saíram de Luanda, cruzaram o rio Kwanza para tentar vir mais aqui no Reino do Ndongo. O que é que aconteceu? Basicamente eles tinham que se livrar de algumas coisas, porque a pressão era tanta, tinha coisas que eles tinham que deixar. Deixavam as coisas lá nos seus assentamentos que estavam a ser invadidos, e outros papéis que guardavam também história dos primeiros colônios, que guardavam a história dos povos locais que eles encontraram, que guardavam a história de monumentos antigos, histórias folclóricos antigos. Alguns grifos acabaram caindo no rio, foi escoado até o mar. Muitos desses documentos também acabaram se perdendo, quer seja na fuga, quer seja na recuperação de Luanda. Estamos a entender? Isso é uma coisa que foi tão recorrente que as coisas foram se perdendo assim. Quanto mais as coisas se perdiam, claramente mais os europeus só acabavam se lembrando daquilo que eles fizeram lá. Por isso que a história nunca é contada de um ponto de vista de um africano. E essa influência que o próprio europeu foi construindo ao longo dos tempos, né, que é de perder a história africana e substituir com aquilo que eles acham, com aquilo que eles interpretam lá, acabou chegando até aqui, que hoje em dia eles não precisam fazer nenhum tipo de esforço. Nós tratamos de desinformar a população, entendeu? Como, em vez de contar o nosso ponto de vista, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente entende, aquilo que a gente considera, a gente acaba contando com raiva, com ódio, transmitindo ódio, entendeu? É impossível você encontrar um canal, exceto o meu, que fale sobre essas histórias assim de forma da lata, entendeu? Nem sempre eu vou ficar falando mal dos europeus, nem sempre eu vou estar só pegando na cabeça dos africanos, entendeu? Para a gente conseguir conscientizar que existe uma história que nunca será contada, precisamos contar o ponto que a gente consegue interpretar, para a gente poder passar uma visão mais abrangente. Porque tem pessoas que não gostam de ouvir o outro lado da história. Por exemplo, existem pessoas que preferem vitimizar o africano do que saber a real história. Qualquer africano que se preze, que tentar vir contar uma história, por exemplo, do ponto de vista dele, automaticamente ele é vitimizado. Se eu contar uma história africana e elogiar ou dar menção a algo positivo que os europeus fizeram, vão falar que eu sou um cara racista, entendeu? Muita gente já comentou aqui nos meus vídeos falando horrores e tá tudo bem, mas você tem que entender que a história foi feita desse jeito. Resumindo o vídeo, quem chega primeiro conta a história. Nunca vai dar prioridade para alguém que foi submetido a circunstâncias piores contar uma versão. Por isso que ao longo do tempo, mas estamos a falar de 500 anos, é impossível a gente encontrar uma história africana, impossível. Fora lá no norte, lá no Egito, Etiópia, entendeu? É possível encontrar histórias africanas reais. Até os próprios arqueólogos, aqueles que ficaram coletando histórias africanas, são europeus. Claramente que tem coisas que eles não vão contar. Você está me entender? O que é que eu quero dizer? Se quem chegou primeiro conta a história, automaticamente ele pode alterar e manter o que quiser. Concluindo que não haverá nunca, jamais, uma submissão da história tão ruim quanto a africana, já que basicamente a história africana que é ensinada desde o primeiro ciclo até o ensino mais importante, né? Estamos a falar de mestrado, é sempre há 500 anos atrás, não há 3.000 anos atrás a África era assim, 2.000 anos atrás a África era assim. Por quê? Porque não existem histórias escritas, como por exemplo os países europeus, que têm suas histórias escritas há anos e anos, entendeu? Os nossos grandes homens, grandes batalhas africanas, a gente sempre só saberá o básico, o resto a gente vai inventar. Eu tenho que ser sincero com vocês, brother. Por isso que a África não tem uma identidade. E tá tudo bem, o mundo funciona assim, o mundo tem que evoluir, entendeu? Uns serão submissos,
a cultura e regras dos outros e outros estarão sempre ali, entendeu? Enquanto a gente entender isso, nós vamos conseguir entender o ponto de vista do outro. Em vez de se esquivar, de não querer saber o ponto de vista, epá, foda-se também, é? Inscreva no canal, ative o sininho de notificação, não esqueçam de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Nos vemos a próxima!